Oi, eu sou o Lino. Eu dei oficinas no projeto pedagógico sobre trilha sonora e musicalidade física. A princípio, a proposta era da gente elaborar e pesquisar possibilidades de trilha sonora para o espetáculo deles, mas eu quis adotar uma abordagem de uma musicalidade física para que eles pudessem compreender as questões rítmicas, musicais dos próprios corpos, através de uma experiência física da música. Como se entender a musicalidade de uma forma física, como que o corpo da atriz e do ator reagem à musicalidade de uma forma física, como a música influencia os atores e as atrizes fisicamente em cena, como eles se relacionam com a própria musicalidade e a musicalidade dos outros colegas e a musicalidade da cena. Enfim, toda essa questão rítmica que está implicada na maioria das vezes a conhecimentos técnicos, eu tentei trazer para eles de uma forma empírica, como isso pode ser explorado no corpo de cada um, na voz de cada um, no ritmo interno de cada texto, separadamente, como uma forma de composição autoral através da própria ferramenta, que pudesse compor aí esse corpo maior de trilha e de musicalidade. Eu trabalhei com eles com alguns exercícios rítmicos bem práticos, voltados para coordenação motora, noção rítmica, divisão de tempo, muitas coisas usando o próprio corpo, o som do corpo, alguns exercícios em roda, trabalhando o sincronismo do elenco. Eu trabalhei essa parte de sincronicidade de tempo, ritmo, sincronicidade de tempo, de ritmo em grupo, usando percussão corporal, sons, andando, coloquei o elenco para andar pelo espaço em muitos momentos e produzir sons em sincronismo com o restante do elenco, tentar encontrar uma unidade sonora rítmica, ao mesmo tempo propor para o grupo que eles se relacionassem de uma forma rítmica, né? Onde os que tinham mais facilidade com questões rítmicas pudessem, através do ritmo e da própria musicalidade dentro do exercício, sem abandonar a proposta, pudessem integrar aqueles que tinham um pouco mais de dificuldade com a parte rítmica. Muitas vezes a ideia de música dentro do teatro está relacionada ao canto e a saber tocar algum instrumento, e eu acho que eu queria um pouco quebrar esse estigma, no sentido de a música ela tá além da instrumentalização, né? O instrumento musical, ele é um instrumento musical. Através de um instrumento você expressa uma certa e uma determinada musicalidade, aí entra som, timbre, etc. Mas a musicalidade e as questões rítmicas, elas são pessoais, intransferíveis, e a gente tem como explorar essa musicalidade mesmo sem saber cantar, mesmo sem saber tocar um instrumento. Eu estava muito interessado nessa prática com essa turma, principalmente porque eles são uma turma grande. Então, no primeiro momento, eu imaginei que eles poderiam ter uma força muito interessante funcionando enquanto coro. Então, a gente trabalhou essa unidade musical e rítmica para que eles pudessem se conhecer ritmicamente, musicalmente, interagir um com os outros, para que essa função de coro rítmico pudesse existir. Eu parti para umas coisas mais práticas depois e mais literais com relação à música. A gente chegou a trabalhar com instrumentos musicais
E a gente chegou a trabalhar com ideias de coro mesmo, sons. Eu propus um exercício dividida a turma em duas. Eu propus um exercício onde eles criassem uma pequena apresentação com 3 temas que eles definiram, que tivesse começo, meio e fim, e que cada tema representasse um ato, e que cada tema tivesse uma musicalidade específica, e tudo foi produzido através do corpo. Tiveram instrumentos musicais, aqueles participantes que tinham alguma intimidade com o instrumento, eles trouxeram, mas os instrumentos eles entraram como um elemento absorvido da experiência e não necessariamente como protagonistas. Então tiveram coisas muito interessantes partindo de vocal, vocalizes e expressões vocais, sons. Eu trabalhei com muitos sons, eu trabalhei com muito estímulo rítmico, onde eu colocava eles para responder fisicamente a certos estímulos rítmicos e a partir daquilo começar a produzir pequenas partituras físicas que envolvessem ritmo e musicalidade. E nesse exercício eles conseguiram colocar tudo isso em prática. Eu acho que foram 2 apresentações, eu dividi a turma em 2 grupos, e eles conseguiram absorver nesses 2 encontros que nós tivemos, nessas 2 tardes que a gente teve, eles conseguiram absorver bastante da ideia principal da oficina, que era a musicalidade dentro do teatro. Ela serve à história, ela não está necessariamente protagonizando, a não ser, salvo casos específicos de musicais, onde a proposta é completamente outra, mas no caso desse projeto, a musicalidade ela estava funcionando em prol da narrativa, em prol da dramaticidade. Ela é mais um elemento para contar a história que eles estão querendo contar. Afinal de contas, é mais um instrumento que compõe aí a estrutura do teatro. E teve bastante exploração individual, teve bastante exploração em conjunto. O fato de eles terem comprado a ideia de que a liberdade musical, a liberdade rítmica estava na mão deles, eu acho que o fato deles terem comprado essa ideia proporcionou para eles uma experiência onde eles conseguiram descobrir através do próprio corpo formas de encontrar soluções musicais para a cena, e não só na parte ativa, mas tem um certo trabalho passivo da musicalidade em cena, que é como a música que está acontecendo, seja por uma interferência externa, alguém que está tocando, alguém que está cantando, uma música que entrou, um off, qualquer coisa que seja, o ritmo em si da cena, o ritmo da fala, a música das cenas, qual é a musicalidade daquela coreografia, daquela partitura, daquela marcação. Eu acho que isso possibilitou que eles tivessem essa experiência de autonomia musical, sem que eles precisassem ser mestres em música, porque eu acredito que existe um estigma dentro da música, e aí falando com relação ao teatro, essa correlação de música e teatro, existe um estigma um pouco acadêmico em torno da música, onde só as pessoas que têm o domínio técnico das ferramentas têm a capacidade de usufruir da música em cena, e eu acho que não é muito por aí, né? As abordagens teóricas que eu sigo, que eu estudo e que eu me identifico, elas dizem exatamente o contrário. A musicalidade e a rítmica, elas são pré-idioma, elas são uma coisa intrínseca da espécie, elas são ferramentas de expressão e que a gente pode e deve usá-las em cena, desde que a gente tenha um pouco de consciência de que elas estão ali. Eu acho que esse foi o foco do nosso trabalho. Posterior, a gente teve alguns trabalhos mais literais voltados para música mesmo, onde eu trabalhei com composições, onde a gente musicalizou uma cena. Um viaduto, um prédio com janelas, uma barraca,
pedaço da dramaturgia foi musicalizado para que eles pudessem usar aquilo em cena. Algumas abordagens, como são temas dramáticos e era uma coisa quase romântica, eu optei por uma espécie de ópera e acho que eles compraram um pouco a ideia, a gente seguiu por esse caminho e o resultado acabou ficando... o resultado acho que foi favorecido por essas escolhas, assim, eles compraram bastante essa ideia e acredito que essa escuta, que eu acho que é o grande foco do trabalho musical, essa escuta, tanto ativa quanto passiva, ela foi colocada em prática, colocada em cena. Eu gosto de te olhar. Eu não. Você? Quem é você? Por que você é assim? Quem você pensa que é? Eu gosto de te olhar. Vai dar certo. Você é idiota. Linda. Você? Eu? Por que você é assim? Eu queria te amar. Quem é você? Eu? Você? Isso mesmo. Eu te amo. Eu te odeio. Eu? Você? Eu não me reconheço mais. É mais uma ferramenta para que o ator ou a atriz possam diversificar e enriquecer um pouco seu trabalho em cena e não ficar tão não ficar tão dependente dessa visão academicista e prática da musicalidade, no sentido de que você tem que ser um grande teórico, você tem que ser um grande entendedor e compreender a música nos seus detalhes técnicos e a linguagem, sendo que isso é uma coisa que a gente sabe que além de ser um estudo difícil, que exige tempo e dedicação, não é uma coisa tão acessível no Brasil, principalmente, e eu acho que isso impacta diretamente as artes de palco, porque cria-se um estigma e uma distância, e gera um distanciamento. É muito comum eu ver jovens atores, atrizes, não só jovens, esse que é o grande problema, com uma certa aversão à ideia de música, à ideia de... E não uma aversão à estética, não uma aversão ao conceito, mas um certo receio em lidar com isso por se tratar, entre aspas, de uma ferramenta dificílima de se manipular, sendo que a própria escuta já é muito musical,
se escutar a musicalidade de uma cena, se escutar a musicalidade da fala de um colega, escutar a musicalidade física de quem está contracenando com você, isso já é um movimento muito refinado e que não exige muito, é só uma prática de consciência. Na minha pesquisa eu utilizo muito a pedagogia do Émile Jacques Dalcroze, que é um austríaco, que eu tive o primeiro contato que eu tive com a pedagogia do Dalcroze foi na universidade, e eu gostei muito do método e da forma de pensar, e toda essa coisa da expressão corporal, da pedagogia musical através da expressão corporal, e isso é uma prática que funciona com crianças, funciona com atores, funciona com médicos. Eu já tive a possibilidade de experimentar essas práticas. Eu trabalhei com orquestras onde tinham músicos que nunca tinham tido nenhum tipo de contato com teatro, e nós fizemos um trabalho de palco a pedido da maestra para que a gente pudesse amolecer um pouco, porque os músicos também acabam tendo um pouco por conta do estudo e da prática, esse refinamento teórico da música dá uma engessada em outras partes, então o corpo acaba ficando um pouco esquecido, né? Quando o trabalho fica muito mental, o corpo acaba ficando um pouco esquecido. Então acho que trazer essa aproximação da música com o corpo como uma ferramenta de expressão foi meu ponto de partida, e acho que o nosso ponto de chegada.